Bem, boa noite. É com muita alegria que estamos, uma vez mais, nesta casa, o nosso carinho e o nosso agradecimento a todos aqueles que fazem parte deste grupo, aqueles que aqui frequentam. Não poderíamos iniciar as nossas considerações desta noite sem antes mencionarmos a data de 9 de outubro, justamente hoje. Porquanto no dia 9 de outubro de 1861, acontecia em Barcelona, na Espanha, o chamado Auto de Fé. Uma das últimas manifestações da Inquisição na Europa, no dia 9 de outubro de 1861, aproximadamente 300 volumes espírita foram queimados em praça pública. Allan Kardec havia enviado a Barcelona, por solicitação de um amigo, alguns exemplares de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, que também já havia sido fundada por ele, foi fundada por ele no dia 1º de janeiro de 1858. Ele havia enviado cerca de 300 brochuras espíritas para que um amigo fizesse a divulgação do espiritismo na Espanha. Os volumes foram retidos na alfândega, embora as despesas tivessem sido pagas, as despesas haviam sido quitadas, mesmo assim, por ordem do bispo de Barcelona, os livros foram confiscados por considerar que os livros se opunham à fé católica. E no dia 9 de outubro, numa praça em Barcelona, os livros foram queimados. Os 300 volumes foram queimados. Como a Inquisição havia já queimado diversas pessoas em quase todos os países, praticamente em todos os países da Europa, a Inquisição chegou a Portugal, a França, a Inquisição chegou até mesmo ao Brasil, embora perdendo força. Foi uma época muito obscura para a doutrina espírita. Mas conforme o próprio Allan Kardec escreveu nas páginas da Revista Espírita de 1861, podem-se queimar livros, mas não se queimam ideias. As ideias não puderam ser queimadas. Uma verdadeira multidão estava acompanhando aquele auto de fé, quando as labaredas
cessaram. Diz Allan Kardec que muitas pessoas se aproximaram e recolheram as cinzas, recolheram o que havia sobrado daquele alto de fé. Então, nesta noite, nós não poderíamos iniciar aqui os nossos comentários sem mencionarmos esta página histórica da doutrina espírita, o alto de fé ocorrido em Barcelona, justamente nesta data, 9 de outubro de 1861. Os livros foram queimados, mas a doutrina prosseguiu, continuou e prossegue ainda hoje, sendo divulgada em diversos países, inclusive na própria Espanha. Mas, nesta noite, nós gostaríamos de lembrar uma lição muito importante que nos é transmitida por André Luiz no livro Nosso Lar, mais propriamente no capítulo 35, intitulado Encontro Singular. Porque nós imaginamos que, após a desencarnação, seremos tão somente aguardados pelos nossos amigos, pelos nossos benfeitores, pelos nossos familiares. E não é bem assim que sempre acontece. Claro que teremos oportunidade de rever amigos, rever familiares, rever companheiros de outras eras, de outras vidas, inclusive. Companheiros que permaneceram no mundo espiritual, que não reencarnaram ainda, como nós nos encontramos presentemente reencarnados. Já vivemos muitas vidas. A nossa família, com certeza, é muito maior do que se mostra na atual existência. André Luiz, quando desencarnou, assim que ele se recuperou em nosso lar, ele percebeu que não havia se encontrado com nenhum de seus familiares, com nenhum daqueles que o haviam antecedido na desencarnação. Ele não havia se reencontrado, por exemplo, com nenhum de seus avós, como também com a sua mãe querida, que o havia antecedido na desencarnação. Ele também não havia se reencontrado com o seu pai. Enfim, em nosso lar, do ponto de vista da parentela consanguínea, entre aspas, ele estava sozinho. Ele contou com o amparo de muitos amigos, alguns deles desconhecidos, alguns deles não identificados por ele de imediato. Ele contou com o auxílio de Clarencio, mas ele não faz nenhuma menção que Clarencio, para ele, fosse um conhecido. Ele contou com o amparo de Lísias,
o enfermeiro que o atendia no hospital. Ele contou com o amparo do Dr. Henrique de Luna, que estava tratando dele também. Ele contou com o amparo de Dona Laura, mãe de Lísias, que abriu as portas de sua casa para recebê-lo em nosso lar. Não obstante, André Luiz em nosso lar, se assim podemos nos expressar, ele era um sem corpo e sem teto. Sem corpo e sem teto. Desencarnado e sem casa. Sem família. Os seus familiares não estavam em nosso lar. Mas ele havia sido acolhido por Dona Laura. Dona Laura o acolheu maternalmente. Ele se tornou muito amigo de Lísias, filho de Dona Laura. Lísias passou a considerar André Luiz um irmão. E assim que André Luiz recebeu alta hospitalar, ele não tinha para onde ir. Vejamos bem, nosso lar foi psicografado em 1943. Conta André Luiz que, à época, a cidade tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. No entanto, André Luiz não tinha para onde ir. Ele não tinha um familiar seu, alguém que tivesse sido de sua família na terra. Então, ele foi convidado para residir em casa de Lísias. E logo André Luiz, na condição de médico, ele encontra a oportunidade de retomar o trabalho. Depois de algum tempo, ele encontra a oportunidade de retomar o trabalho. Mas ele recomeçaria a trabalhar no mundo espiritual, vejamos bem. Ele não recomeçaria na condição de professor. Ele havia sido professor na Terra. Ele havia sido um grande cientista. Vejamos quantas vezes nós nos equivocamos, imaginando que desfrutaremos de algum privilégio, além da morte do corpo carnal. Vejamos quanto podemos nos equivocar, caso não nos preparemos espiritualmente, caso não procuremos nos preparar espiritualmente para merecer o que esperamos ter, para merecer aquilo que desejamos. André Luiz começa a trabalhar, e ele vai trabalhar num dos hospitais de nosso lar. Num hospital pertencente ao Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração era considerado, digamos assim, o mais ligado à terra. Dos ministérios de nosso lar, o Ministério da Regeneração acolhia os espíritos recém-desencarnados, os espíritos doentes, os espíritos recém-chegados da terra, recém-chegados do umbral, muitos deles dementados, loucos. Então vejamos que André Luiz, ele retomou o trabalho assim.
Inclusive, ele narra na obra que ele estava no hospital visitando os doentes mais necessitados. Nas câmaras de retificação, quando um doente passando muito mal, vomita. E ele descreve aquele vômito escuro, aquela secreção escura que foi colocada para fora por aquele espírito que estava passando muito mal. E ele percebeu que todo mundo estava muito ocupado. Os demais médicos estavam ocupados, porque os doentes eram muito numerosos. Então ele pega um recipiente, material de higiene e de limpeza, e ele, que havia sido um grande cientista na Terra, ele recomeça a trabalhar no mundo espiritual limpando o chão. E muitos de nós, às vezes, pensamos que chegaremos do outro lado da vida fazendo reivindicações, ou escolhendo tarefas, selecionando atividades. Vejamos bem, André Luiz, que na Terra foi um grande cientista, o Dr. Carlos Chagas, um grande cientista, professor, ele retoma o trabalho em nosso lar como se fosse um serviçal comum. Ele pega alguns petrechos de higiene e vai limpar o chão. E ele narra no capítulo 35, Encontro Singular, ele narra que estava observando um grupo socorrista de nome Samaritanos. Esse grupo socorrista estava chegando do umbral. Esse grupo havia ido até o umbral como se fosse, por exemplo, um grupo dos Médicos Sem Fronteiras. Porque esse grupo, os Médicos Sem Fronteiras, não é? Eles andam socorrendo os mais carentes nos países mais pobres, às vezes até colocando em risco a própria existência, a própria vida. André Luiz conta que esse grupo denominado Samaritanos estava chegando do umbral, ou seja, das regiões espirituais próximas à Terra, porque muitos espíritos desencarnam e ficam por aqui, perambulando, vagando, presos às suas posses. Porque, como nos fala o doutor Inácio Ferreira, desencarnar é fácil, difícil é desencarnar o pensamento. Deixar o corpo é fácil, difícil é desencarnar, é fazer desencarnar o pensamento. Para que a desencarnação seja completa, não nos bastará, por exemplo, deixar o corpo. Nós vamos também que nos desapegar de muita coisa. Nós vamos ter que exercitar o desapego. E às vezes o apego que temos à vida física é tão grande que esse desapego custa a vir. E às vezes nem vem. Às vezes o apego é tão grande que o espírito permanece preso. Ele permanece preso aos seus bens, às suas posses, ao que ele imaginava lhe pertencer. Às vezes ele fica preso até mesmo ao seu corpo durante algum tempo. Fica preso à família,
fica preso ao vício, fica preso aos sentimentos inferiores, aos sentimentos infelizes, o espírito pode permanecer preso. André Luiz estava em nosso lar, observando aquela equipe socorrista, os samaritanos. Os samaritanos haviam ido até as regiões mais obscuras do umbral com a finalidade de socorrer espíritos doentes, espíritos dementados, espíritos, muitos deles, que haviam desencarnado e sequer sabiam. Não sabiam que tinham desencarnado. Não sabiam que tinham deixado a terra. Como ele conta o caso de uma senhora, dona de escravos, que havia desencarnado em 1888. Ela levou um choque tão grande quando a princesa Isabel libertou os escravos, porque ela se considerava dona de muitos escravos. Ela levou um choque tão grande que desencarnou. Porque, vejamos bem, ela considerou que ela havia sofrido um grande prejuízo financeiro. Porque os escravos, ela julgava que os escravos pertenciam a ela. E ela desencarnou quando a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, promulgou a chamada Lei Áurea. E ela já estava há 50 anos no mundo espiritual, praticamente vivenciando aquela situação. Aquela mesma situação. Quando André Luiz pergunta a ela assim, mas quando foi que a senhora deixou a terra? Ela disse assim, em 1888. Aí André Luiz faz as contas e diz assim, mas nós estamos em 1938. Ela estava há 50 anos naquela situação. E por ser católica, ela imaginava que estivesse no purgatório. E quando os samaritanos foram buscá-la, ela disse assim, graças a Deus, as minhas preces foram atendidas. Permaneci durante algum tempo no purgatório, mas agora eu vou para o paraíso. Eu agora vou para o céu. Mas a história, o fato que nós desejamos aqui narrar é o seguinte. André Luiz estava observando a chegada dos samaritanos, quando um dos samaritanos, ele não conhecia nenhum, mas um dos samaritanos o chama pelo nome. André, André. E ele se vira. Quando ele se vira, ele reconhece um senhor, um homem, que ele havia conhecido na terra, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro. Era o velho Silveira, como ele chama. O velho Silveira era um samaritano. Ele pertencia àquela equipe socorrista. Silveira, então, se aproxima dele e diz assim, André, você por aqui? Estou surpreso. Eu não esperava encontrá-lo aqui. E nem que você estivesse aqui em nosso lar. André Luiz, de imediato, se sente muito envergonhado. Vejamos bem. Ele se sente envergonhado porque ele começa, então, a se recordar do acontecido, do que havia ocorrido. Silveira havia sido um senhor a quem o pai de André Luiz
emprestara uma certa soma. Emprestaram dinheiro, porque o pai de André Luiz era um homem rico, bem de situação. Ele possuía muitas propriedades, mas era também agiota. Ele emprestava dinheiro a juros. E o pai de André Luiz havia emprestado ao Silveira determinada importância, com documentação assinada, com documento assinado, tudo, hipoteca, tudo. Acontece, porém, que o Silveira ficara doente. Ele ficou doente. 2 filhos dele também ficaram doentes. E ele não pôde pagar a dívida. Ele não pôde pagar os juros. Vejamos a situação. Ele não pôde pagar o que devia ao pai de André Luiz. E pediu à sua esposa que fosse até a casa de André Luiz conversar com a mãe de André Luiz para ver se a mãe de André Luiz intercedia junto ao esposo, dando a ele mais tempo para pagar a dívida. Porque ele estava doente. Ele estava doente, gastando muito. Ele e 2 filhos doentes. E não estavam podendo pagar aquela dívida. A senhora Silveira procura a mãe de André Luiz, explica a ela a situação, uma mulher conversando com a outra mulher. A mãe de André Luiz se compadeceu e prometeu interceder. Não, eu vou falar com meu marido. Eu vou falar com meu marido. Porque o pai de André Luiz se mostrava irredutível. Não, ele me deve, ele tem que pagar. Eu não posso abrir precedente. Como se dissesse assim, não é? Eu tenho dinheiro emprestado com muita gente. Se um não paga, o outro não paga. Eu não posso fazer isso. Eu vou executar. Eu vou executar. Se ele não pagar de um jeito, ele tem que pagar de outro jeito. E diz André Luiz que ele era muito jovem. André Luiz, à época, era muito jovem, era um rapaz. Ele estava se preparando para estudar medicina, para ingressar no curso de medicina. E ele presenciou tudo aquilo. Inclusive, quando seu pai mandara que o piano da senhora Silveira fosse retirado da casa para pagar, para também pagar. Quer dizer, eles ficaram sem nada. Eles ficaram sem nada. E diz André Luiz assim, olha, na época eu era muito jovem, eu até dei razão para o meu pai. Olha que coisa, né? André Luiz falando. Eu dei até razão para o meu pai, eu era muito jovem. Eu encorajei meu pai. Não, o senhor precisa receber mesmo. Precisa receber mesmo, não pode abrir precedente. A mamãe é muito sentimentalista. Né? A mamãe é muito sentimentalista, mas não pode ser assim, as coisas não podem ser assim. E André Luiz estava ali agora, envergonhado. Dizer que não sabia onde colocar a cara. Imaginemos, hein? É por isso que a gente tem que pensar, quem é que nós vamos encontrar do outro lado? Não é? Porque muita gente fala assim, não, eu vou me encontrar com os benfeitores espirituais. Não é? Eu vou lá ser esperado por muita banda de música, vão colocar um tapete vermelho para mim. A troco de que isso vai acontecer? Não é? A troco de que essa... Não, eu sou uma pessoa muito caridosa. Todo ano eu ajudo o centro. Todo ano, uma vez por ano. Sou uma pessoa muito caridosa. Não, eu faço muita bondade. Muita bondade. Lá em casa, comida não vai para o lixo. O que sobra eu dou para todo mundo. E a gente vai fazendo assim, vivendo na ilusão. Nós vamos vivendo na ilusão. No fundo,
nós somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, mas ainda ficamos com aquela ideia de céu. Quando eu deixar o corpo, eu vou para o céu. Não é? Às vezes algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho certeza que Deus tem um lugarzinho para mim. Está guardado o meu lugarzinho. Tem. No universo tem lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar sem um lugarzinho. Agora só resta saber onde. Né? Ninguém vai ficar sem um lugarzinho. Emmanuel fala no livro Justiça Divina que o nosso lugar depois da morte, nós estamos escolhendo agora. Ele está sendo escolhido agora. Então diz André Luiz que ficou meio sem graça, mas o Silveira, que já estava num outro nível de compreensão, o Silveira não falou no assunto. O Silveira apenas perguntou a ele assim, escuta, você tem notícias do velho? Você tem notícia do seu pai? O pai de André Luiz já havia desencarnado e estava numa dimensão espiritual de muito sofrimento. Porque o pai de André Luiz era um homem muito difícil. Ele tinha lá as suas virtudes, mas ele tinha lá também as suas complicações. Ele havia sido um homem muito namorador. E ele namorava várias ao mesmo tempo. E ele havia prometido casamento a 2 mulheres. Já sendo casado, ele namorava outras nas viagens que ele fazia e dizia assim, não, eu vou me casar com você. Elas não sabiam que ele era casado. Ele as iludia. É como aqui, por exemplo, numa cidade como Uberlândia, né? Alguém apronta uma confusão num bairro e num outro distante, e às vezes ninguém descobre, mas a lei divina ninguém burla. Ninguém burla a lei divina. Aí André falou assim, você procurou o velho? Aí André Luiz diz assim, olha, eu ainda não pude estar com ele. E diz André Luiz que ficou tão envergonhado que foi embora. Ele saiu da presença dele. Mas saindo da presença dele, aí que vem a lição. Maravilhosa. Fugindo da presença do Silveira, ele vai até Narcisa. Narcisa era uma grande amiga dele. Foi uma grande amiga dele em nosso lar. Ela percebeu que André estava pálido. Porque espírito também fica pálido. Ele estava pálido, envergonhado, estava lívido. Aí Narcisa falou assim, olha André, o que aconteceu com você? Aí ele contou. Ele contou para ela resumidamente, olha, aconteceu isso. Aí Narcisa falou assim, olha, não fica assim tão acabrunhado não. Isso também já aconteceu comigo aqui. Eu já tive a oportunidade de reencontrar aqui a maior parte das pessoas às quais eu prejudiquei na Terra. E acredite você que isso é uma bênção. Ela falou com ele. Eu já tive a oportunidade de reencontrar aqui a maior parte das pessoas a quem eu prejudiquei na Terra. E acredite você que isso é uma bênção, porque Deus está nos dando uma oportunidade de reconciliação. Aí veio a pergunta. Uma pergunta maravilhosa. Narcisa falou assim, e você, André? Você aproveitou o belo ensejo? O que ela perguntou para ele? Você aproveitou para pedir perdão? Pedir desculpas? Você aproveitou a oportunidade? Aí ela disse assim, olha, você não deve perder a oportunidade. O Silveira é um homem ocupadíssimo.
pode ser que você não tenha uma nova oportunidade assim. Vai atrás dele. É claro que ela não disse assim, não é? Mas é como se dissesse, vá atrás dele. Corra. Foi a expressão que ela usou. Corra atrás dele. E não deixe passar de pedir a oportunidade, passar de você pedir perdão. E ele então, André Luiz, sai correndo atrás de Silveira. Sai correndo atrás de Silveira, faz com que Silveira pare e fala assim, olha Silveira, você vai me desculpar. Eu era muito jovem, muito imaturo, e você sabe o que o dinheiro faz com a cabeça da gente. Você também desculpa o meu pai. Lições maravilhosas. Diz André Luiz que o Silveira não permitiu que ele continuasse se humilhando. Porque nós somos assim, né? Não, se o fulano quiser o meu perdão, tem que vir rastejando. Não é? Se o fulano quiser que eu perdoe, ou fulana, não, tem que pedir perdão direitinho. E esse negócio de pedir perdão direitinho, a gente quer que a pessoa se humilhe bastante. E depois que ela se humilhar bastante, a gente fala assim, eu vou pensar. Não é? Vou pensar se te perdoo ou não perdoo. Quando a gente age assim, o problema deixa de ser daquele e passa a ser nosso. Quando nós agimos assim, por exemplo, vem uma pessoa e nos pede perdão, nós não perdoamos, o problema deixa de ser da pessoa e passa a ser nosso, porque ele veio pedir perdão, mas nós não perdoamos. Então, o problema de não perdoar passa a ser nosso. Silveira não deixou que André Luiz continuasse humilhando. Falou, não, André, esqueça isso. Eu também já errei muito. Olha que coisa bonita. Eu também já cometi muitos erros, já errei muito. Eu também já prejudiquei muita gente. Eu não tenho sentimento de animosidade contra o seu pai. Aliás, o seu pai foi meu instrutor. Olha a visão diferente. O seu pai, ele foi meu instrutor. Eu estou compreendendo que as pessoas que nos prejudicam, num outro ângulo de visão, são pessoas que às vezes nos ajudam. Se não tivesse sido seu pai, a minha vida não teria tomado o rumo que tomou. Quando seu pai me tomou tudo, eu tive que mudar até de cidade. Fui para uma cidade pequena, com a minha família. Nós ficamos sem nada, mas ali, sem dinheiro, nós pudemos desenvolver os valores do Espírito. Se não tivesse sido o seu pai, nós não teríamos desenvolvido os valores do Espírito. Então o seu pai nos beneficiou. E ele chega a dizer aqui, olha, ele chega a dizer textualmente aqui, nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Olha, é muito difícil a gente ter essa compreensão. Mas coloca a dificuldade nisso. Porque para nós, adversário é inimigo. É inimigo. É meu inimigo, fulano é meu inimigo. Mas, se a gente possuir alguma luzinha espiritual que nos leve a raciocinar diferente, a gente pensa assim, olha, fulano me prejudicou muito. Mas, por outro lado,
eu ganhei o que eu não imaginava que pudesse ganhar. Um prejuízo que gerou lucro. Porque tem lucro que gera prejuízo. Mas tem prejuízo que gera lucro. Às vezes, o lucro financeiro gera um prejuízo moral. Nós estamos vendo aí no Brasil. Os que supostamente lucraram, hoje estão completamente destruídos, do ponto de vista moral. Os que supostamente lucraram, estão completamente desmoralizados e condenando ainda os seus descendentes a uma desmoralização. Ó, fulano é neto do Beltrano. Olha como é que é a coisa. Você já ouviu falar daquele fulano que desviou tanto, que roubou tanto, que fez isso, que fez... ele é neto. Ou então fala, não, é neta. Ele é neto. Quer dizer, ainda fica isto. É essa herança. É essa herança que às vezes as pessoas deixam para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Uma herança pesada. Uma herança pesada. Porque a verdadeira herança que a gente deixa é a herança moral. É a herança espiritual. Está vendo? Esse aí é neto daquele senhor que me aplicava passe lá no centro. Ah, essa aí é neta. É neta do senhor Duraide. É neta dele. É bisneto. Só de falar assim a pessoa se ilumina. E vem aquela lembrança boa. Não é? Mas de repente fala assim, olha, esse aí, você já ouviu falar daqui? A gente não vai nem citar nada. Porque não convém citar. Quem somos nós para tirar pedras? E para julgar as pessoas? Mas então vejamos a compreensão que o Silveira adquiriu. Ele disse assim, não, o seu pai, ele não era meu adversário. Ele foi meu instrutor. Eu e a minha família devemos muito a ele. Tomou até o piano da senhora Silveira, tomou tudo que tinha de valor, tomou a casa, tomou tudo. Não, nós devemos muito a ele, muito a seu pai. E falou assim, olha André, e na primeira oportunidade, eu quero ter a alegria de ir com você fazer uma visita ao seu pai. Na primeira oportunidade, eu quero ter a alegria de ir em sua companhia para visitarmos o seu pai. Se André Luiz havia ficado antes envergonhado, né? Imagina agora, né? Mas ele se envergonhava de uma maneira diferente agora. De uma maneira diferente. E ele encerra dizendo assim, olha, naquele momento eu senti que num dos cantos escuros do meu coração se acender a pequenina luz para sempre. Naquele momento eu senti que num dos cantos escuros do meu coração se acendera uma pequenina luz para sempre. Então, às vezes, nós pensamos que o livro Nosso Lar só nos traz revelações retumbantes sobre a vida no mundo espiritual. Mas uma revelação maior e mais significativa do que esta, uma lição extraordinária para nós todos, que precisamos de pensar muito, porque nós vamos colher, após a desencarnação, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando agora. E o nosso lugar, depois da morte do corpo físico, ele não vai ser escolhido depois. Ele não vai ser escolhido depois. Ele está sendo escolhido agora. Pelas nossas atitudes.
Às vezes a gente pensa assim, eu espero, quando eu desencarnar, me encontrar com fulano, ou com Beltrano, ou com uma irmã, ou com um irmão. Às vezes nós não vamos encontrar, porque a falta de merecimento é nosso. Mas às vezes nós não vamos nos encontrar, porque a falta de merecimento é daquela pessoa. É daquele espírito que partiu antes de nós. Por exemplo, no caso de André Luiz. Ele não pôde encontrar-se com sua mãe. Por quê? Porque sua mãe estava numa dimensão acima. Vamos imaginar uma escada. André Luiz estava ali, vamos supor, no 2º degrau. Mas a mãe dele estava no 5º degrau, no 6º degrau. E por que ele não encontrou com o pai? Ele estava no 2º degrau. Porque o pai dele estava abaixo do 1º degrau. Porque não foi apenas esse episódio do Silveira, não. Ele na condição, ele era um homem do mundo, certamente um homem sem fé, certamente um homem que não pensava na vida em termos espirituais, certamente ele havia cometido outros desatinos. Não apenas também aquele caso que nós contamos aqui, de que ele era namorador, ele pode ter prejudicado muita gente. E quando é assim, a consciência pesa. E se a consciência pesa, o espírito não sobe. Quando a consciência pesa, o espírito não sobe. E não sobe mesmo, nem de elevador. Não sobe nem se for carregado. Porque existem leis, como os espíritos nos explicam. Assim como existem leis regendo o mundo físico, existem leis que regem o mundo moral. Essas leis que regem a célula, essas leis que regem o átomo, são leis que regem o mundo material. Mas existem leis que regem os nossos pensamentos. Existem leis que regem os nossos sentimentos. E outra coisa, da lei nós não conseguimos esconder nada. Nada, absolutamente nada. Não passa um tio. E quando Narcisa, apenas para encerrar as nossas considerações, Narcisa fala para André assim: André, corra atrás do Silveira. Porque ele é um homem ocupadíssimo. O mesmo serve para nós, na atual existência. Às vezes, nós temos oportunidade de nos reconciliar com um familiar que está aqui e não nos reconciliamos. E não nos reconciliamos. Como nos pede Jesus. Engraçado, não é? Jesus era a divina paciência, a divina serenidade. Jesus parecia nunca ter pressa. Mas tem uma hora no Evangelho que ele pede pressa. Ele diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele. Ou seja, enquanto tem oportunidade. Porque depois a oportunidade passa e nós vamos ter que esperar que uma nova oportunidade surja. E essa nova oportunidade, ela pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos, pode demorar 200 anos. Eu queria ir para um mundo melhor, mas a minha consciência não deixa. Porque o fulano precisa me perdoar, eu vou atrás dele para pedir perdão. Aí a gente procura um mentor espiritual e fala assim: eu queria pedir perdão para o fulano. Fala assim: olha, ele não está aqui agora. Ele já voltou, está na terra. Se você quiser pedir perdão, você tem que ir para a terra. Você vai ter que reencarnar onde é que ele está.
Ah, mas onde é que ele está reencarnado? Ah, ele não está mais lá no Brasil, não. Ele agora reencarnou num país distante. Ele está num país muito longe, muito distante. Inclusive, lá é um país muito perigoso. Mas como é que eu vou fazer? Assim, não tem jeito. Você quer, você tem que ir atrás. Isso é que significa aproveitar a oportunidade. Enquanto a gente está a caminho. A caminho. Ou seja, enquanto a pessoa que pode nos possibilitar uma felicidade maior está ao nosso lado. Porque pode ser que depois não esteja mais. E aí fica muito mais difícil, né? Porque se a gente deve, a gente tem que pagar. E quase sempre nós precisamos pagar para quem nós estamos devendo. Por isso que é importante, gente. Vamos reconciliar agora. Não é? Ah, tem muito tempo que eu não visito a minha mãe. Eu me lembro de certa vez, 2 filhos foram lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, pediram uma mensagem do pai. O pai tinha desencarnado em Ribeirão Preto. E eles desencarnaram inimigos do pai. Mas o tempo passou, eles amadureceram e perceberam que estavam errados. Aí esses 2 filhos, esses 2 irmãos, estiveram no Pedro e Paulo, falaram assim: olha, nós queremos uma mensagem do nosso pai. Nosso pai desencarnou tem 15 anos, mas nós não conversávamos com ele e queremos saber se ele nos perdoa. Se agora ele nos perdoa. Aí o espírito do Dr. Odilon Fernandes diz o seguinte, que eles ali, depressa, localizaram o pai lá em Ribeirão Preto. E foram lá. Isso tudo enquanto a reunião estava acontecendo. E falaram com o pai assim, olha, os seus filhos estão lá em Uberaba, no Centro Espírita. Estão querendo uma mensagem sua. Se o senhor quiser ir lá, nós ajudamos o senhor, nós levamos o senhor, ajudamos o senhor a escrever para eles. Aí o pai falou assim, não, muito obrigado, não quero. Não, muito obrigado, eu não quero. Eles me esqueceram durante muitos anos. Foram ingratos comigo. Me maltratavam. Me deixaram morrer à míngua. Agora estão querendo pedir perdão? Não, eu agora não estou disposto a perdoar. Vou esperar um pouco. Muito obrigado. E não quis. Porque é muito fácil, né? A pessoa pronta, depois vai no centro espírita e fala assim, chama o espírito fulano aí. Chama o espírito da minha mãe aí. Chama o espírito da minha avó aí. Vó, a senhora me perdoa. Não perdoa, não. As coisas não são assim, não. Quer dizer, deveria perdoar, não é? Mas às vezes o espírito ainda não alcançou essa compreensão. Como é que faz? Nem todo espírito alcança essa compreensão. Quando é um espírito igual o Silveira, tudo bem. Mas se não é um Silveira, não vou te perdoar, não. Você vai ficar com isso na consciência. Então, que Jesus nos abençoe, que o Senhor nos ampare, que Deus nos proteja, que Jesus esteja conosco e nos fortaleça, para que nós possamos começar a enxergar a vida de uma maneira diferente. E não ficar com aquela ideia de que nós vamos ter o que não merecemos. Muita paz.